Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Hebreus capítulo 3, verso 7 em diante. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Grande Deus, estamos agradecidos, Pai, por passar este bom tempo em Sua presença, reconhecendo o que o Senhor tem feito em cada período, que possamos ser agradecidos cada dia pelo que o Senhor faz por nós. Não somente fez, mas faz. Tu és misericordioso e tem nos ajudado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar-nos. O que provoca a Deus? Eu lembro do irmão Joãozinho que veio agradecer pelos 40 anos. 40 anos servindo a Deus, né? Isso é muito bom. E cada um de nós temos que fazer o nosso agradecimento a Deus pelo que Ele tem feito por nós. E se a gente acompanhar esses 40 anos, desde o tempo que os selos foram revelados até agora, que há 40 anos atrás, vamos dizer, os selos foram revelados em 63, com 40, 2003. A gente agradece a Deus por ter passado esse tempo e conseguido ficar de pé e ter entrado em Canaã. Que as pessoas nem conhecem esta entrada em Canaã, a terra que mana leite e mel. É exatamente a terra que emana os selos, os trovões, tudo revelado para nós. E não é nada que fizemos que Deus então olhou e disse: eu vou dar algo para eles. Não, Ele deu porque é sua graça. Não é o que a gente faz, é o que Ele fez. Desde o Calvário nós recebemos. Não é porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus é bom e Ele tem preparado todas estas bênçãos para nós. Mas pensando nesta parte, o que provoca a Deus é a incredulidade. Das coisas piores que existe é a incredulidade. Porque o pecado mãe, o irmão Brandes, não foi o fumar, o beber,
o adulterar, aquele pecado mãe mesmo, não foi nem a Eva ter ouvido a serpente se engravidado, foi ela ter desobedecido a palavra. Foi Adão ter desobedecido a palavra. Então, isso é o que provoca a Deus. Quando a palavra nos é mostrada e nós rejeitamos aquela palavra, então nós provocamos a Deus. E não esperamos chegar no céu, no rapto. Não esperamos porque não tem jeito de chegar. Se Israel não chegou porque provocou, eu também não chego quando eu provoco. Senão Deus seria injusto de não ter deixado Israel entrar e deixar eu entrar com incredulidade. Então cada pessoa que tem a incredulidade, e a incredulidade a gente tem que sempre aprender, na mensagem do dia. São Paulo fala várias vezes estas palavras. Ele diz, com respeito a ouvir a voz. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Sempre Deus tem um hoje. Deus não tem o ontem, o amanhã. Deus tem o hoje. Cada vez que ele faz uma obra, é o hoje dele. Aqui nós vemos, o irmão Brana fala sobre isso, e Paulo está dizendo aqui que por isso ele indignou contra esta geração. E aquela foi uma geração de 40 anos. Deus indignou contra ela, porque ela saiu do Egito, teve sinais, viram todos os sinais lá no Egito e saíram. Aí depois começou a provocar Deus no deserto. É como nós saímos do Egito, das denominações. E aí começa a provocar Deus. Durante o período de 40 anos, o que o povo da mensagem fez foi provocar a Deus. Eu queria que todos entrassem, como eu quero entrar, eu quero que todos entrem. Eu creio que Moisés queria que todos entrassem, mas até ele foi deixado no deserto. Ele não pôde entrar. Com os seus olhos você vê a terra, mas lá os seus pés não pisará. Deus falou para Moisés. E Moisés era um tipo de Cristo. Mas Deus tinha que trabalhar desta forma com Moisés, provando para todos nós que Deus é justo. E que se ele não deixou Moisés entrar, porque Moisés também provocou a Deus, quando Deus disse, fala com a rocha, e ela dará água. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha, feriu a rocha. Então, foi uma incredulidade, feriu a rocha. Ele não pôde entrar, nem Moisés pôde entrar. Irmão Brana mostra que ele estava exaltando a si mesmo, porque Deus diz uma coisa e ele diz outra, entende? Ou Deus diz uma coisa e ele fez outra. Então, aquilo que Deus diz, sempre deve ser o que nós devemos fazer. Tudo o que Deus diz, desde o princípio. E sempre guardando, ele tem um hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem falando. Quer dizer, falou com Israel, e naquela geração, Israel não deu ouvido a Deus. Você pode fazer milagres, pode ter maravilhas. Eu sou testemunha de cura, que quando eu era criança, a minha mãe disse que eu estava morrendo com 2 anos e eu fui salvo, Deus me curou. Mas eu estou aqui esse tempo todo, quer dizer, com 2 anos já faz 68 que eu estou aqui. Agora, tenho que ser agradecido por isso, porque a gente viu algo acontecer. Com 7 anos de idade, eu estava também com uma asma, bronquite asmático, e sofrendo terrivelmente. Mas, na minha mente, de 7 anos, eu estava aqui em Franca,
E foi na tenda, quando eles começaram a tenda aqui em Franca, em 1950, por aí. E em 1957 é que eu fui curado. Isso tudo eu tenho que guardar, certo? São bênçãos que a gente recebeu, mas você tem que prosseguir. E eu não fiquei parado na cruzada, lá era Pai, Filho e Espírito Santo, lá o batismo estava errado, precisava conhecer o nome deste Pai, Filho e Espírito Santo. Aí veio a mensagem. Eu conheci esse nome e prossegui. Mas o Espírito Santo sempre tem um hoje. E ele tem um hoje e o homem tem a incredulidade. Cada vez que Deus tem o hoje dele, que ele fala, que ele adverte, ele faz maravilhas, ele mostra através da palavra, ele cura. Para mim terminar esse testemunho, eu fiquei curado 50 anos, vou falar para você, porque o irmão Brana disse que se você vive muito tempo na terra, você é curado, e vive muito tempo, você pode voltar a ter aquela doença. Então, com 57 anos, eu notei que voltou outra vez. Mas eu tenho enfrentado tudo isso, isso não tem me atrapalhado, tem essa tossinha que vocês percebem aí. Mas isso não atrapalha, mas são sinais que a gente tem, e eu estou agradecido por ter ficado 40 anos, 50 anos curado. E agora tenho a experiência da cura dia a dia. Todos nós temos que ter essa experiência da cura, da bênção, do livramento de Deus, no dia a dia, de mês a mês, de ano a ano. Você deve carregar que Deus tem feito algo por você. Você deve ter algum agradecimento a Deus. Ao invés de manter uma incredulidade, Deus me curou, mas eu fiquei doente outra vez, aí eu não vou crer nele. Não, eu dou graças a Ele que fiquei 50 anos curado. Você pensou bem ficar 50 anos curado? E nós temos gente na família aí que quando dá essas crises, quase falta subir na parede. E eu não tenho nem essas crises. E já sofri disso, mas não sofro mais. Eu não estou avisando para o povo, não sofra mais. Não, eu não sofri mais, certo? Então a gente tem que ter sempre gratidão a Deus, porque é o hoje de Deus. Aqueles 40 anos que Israel ficou no deserto, endureceram o coração contra Deus. A incredulidade deles provocou a Deus, ao ponto de Deus falar, vocês não vão entrar na terra não. Eu tirei vocês e eu prometi levar vocês na terra, mas não vou levar. Agora, discute com Deus, certo? Discute com Deus. Deus já tinha dado testemunho que os levaria. Mas, dando testemunho que levaria, as pessoas então se enaltecem, se exaltam, e acha que Deus é obrigado a levá-las, mesmo fazendo a coisa errada, mesmo mantendo incredulidade, mesmo provocando a Deus em cada vez que você fica doente. Então você não vai provocar Deus, você diz, Senhor, eu creio que o Senhor é o meu curador. Eu creio que aquele dia no Calvário eu fui curado. Eu creio que, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, que o Senhor tomou as minhas enfermidades, as minhas dores, aquele dia. Então eu estou curado. Isso daí é fé, é não provocar a Deus. Agora Israel ficou provocando a Deus. Como eles provocaram a Deus? Provocando a Moisés. Eles provocaram a Moisés e tiveram que pagar o preço. E não foi 1 ou 2 ou 3 não. Foi quase 2 milhões de pessoas que provocaram a Deus. E Deus não os perdoou. Porque eles provocaram a Deus. Não pensa você que você, eu, provocamos a Deus e que Deus é obrigado a nos perdoar. Se Ele nos perdoar na provocação, então Ele teria que levantar aquelas pessoas, levantar Israel, como diz o irmão Brana, e pedir perdão. Se Deus não condenar essa geração
na qual vivemos, como diz o nosso irmão Brana. Ele fala sobre isso, essa geração de casamento, divórcio, homossexualidade. Ele diz, se Deus não condenar esta geração, ele vai ter que levantar Sodoma e Gomorra e pedir-lhe perdão, porque ele queimou aquele mundo daqueles dias. Agora, ele não perdoou Israel 40 anos. A gente tem falhas, não tem um crente que não fracasse, que não tem uma falha. Você pede perdão hoje, amanhã você erra outra vez. Pede perdão outra vez. Acerta a vida com Deus. Mas não faça aquilo de uma forma que você está provocando a Deus. Não faça. Você tem que aprender, manter fé, ao invés da incredulidade na palavra. O que Deus disse, está dito. Eu vou crer. Israel não creu. Aí 2 milhões morreram no deserto. E aqueles que ficaram por sinais, Coré, Datã, Abirão, eles ficaram por sinais, porque eles provocaram mais a Deus ainda, dizendo para Moisés, você pensa que você é o único? E Moisés não tinha falado que ele era o único, diz o irmão Brana, mas ele era. E você pensa que você é o único? Nós também somos. Toda a congregação é santa. Ele quis chamar a atenção da congregação. Coré, Datã e Abirão, esse espírito é chamando a atenção da congregação de Moisés para ele. É como um indivíduo, um homem, que quer falar alguma coisa e chamar a atenção da mulher de outro homem para ele. Deus nunca perdoou isso. O que você tem é para sua mulher. O que o pastor tem é para a sua igreja. O que a igreja tem é que ouvir o seu pastor. Agora, o seu pastor está caminhando na palavra, você vai ouvir. Se não crê na palavra como ela foi revelada, como ouvi-lo? Mas você não deve, de maneira alguma, dar ouvido àquele mesmo espírito que Israel deu ouvido. E por isso, eles ficaram prostrados no deserto. Porque aquele espírito dizia que ele também era santo e que a congregação era santa. E aí o irmão Brana vem e diz que a congregação não é santa. Santo é o Espírito Santo que habita na congregação. Mas não é a congregação santa, mas Coré, Datã e Abirão, ele quis ganhar a atenção do povo, dizendo toda a congregação é santa. Poderia ter, aleluia, glória a Deus, toda a congregação é santa. Por que ficaram ouvindo só a Moisés? Mas Deus falou para Moisés, você aparta da tenda deles, que eu vou mostrar para eles quem eu escolhi. Porque eles mantiveram incredulidade na palavra de Moisés e eles queriam tomar o lugar de Moisés. Esse demônio, ele existe desde o princípio. Ele queria tomar o lugar de Moisés, e tomando o lugar de Moisés, ele então facilitou para a congregação, elogiou a congregação, para que a congregação ficasse ao lado dele. Ele elogiou a congregação. Toda a congregação é santa. Se ele dissesse, vocês são tudo imundo, ele não ia ganhar ninguém. Mas toda a congregação é santa. Aí ele tentou ganhar a confiança e Deus então destruiu. Não só aqueles 3, mas destruiu aqueles quase 2 milhões de pessoas que só sobraram Josué e Calebe. Isso é antigo, mas essa história é antiga, isso vem de milhares de anos. O que Deus tem feito com todos aqueles que o provocam. A pessoa provoca a Deus, a sua incredulidade na palavra provoca a Deus. A incredulidade dos pentecostais provocaram a Deus. Durante aquele espaço de 40 anos, de 1900, eles provocaram a Deus. Deus tinha um profeta ali pregando, fazendo sinais, maravilhas.
mostrando o batismo em nome de Jesus Cristo, e os pentecostais provocaram a Deus. Eles pereceram. As pessoas deveriam perceber isso. Elas estão vivendo, mas morta. Morta porque provocaram a Deus através da sua incredulidade. Quantos de nós saímos dessas denominações? Por quê? Porque nós vimos a mensagem do profeta. Quantos de nós saímos da própria mensagem? É Deus tirando um povo de um povo, tirando uma noiva de uma igreja. É o que o irmão Brana ensina. E por que nós fizemos isso? Porque a palavra foi manifestada claramente para nós. Se nós não tivéssemos tido aquela luz da palavra hoje, quando o Espírito Santo fala hoje, e esse hoje foi no tempo do irmão Brana, esse hoje foi no tempo da noiva, o hoje que ela ficou sabendo. E quando Deus fala hoje, Deus fala através de uma pessoa. Por isso que nós tínhamos que saber das coisas através de uma pessoa. Não que essa pessoa é igual Brana, maior que Brana, nada disso. Simplesmente é a maneira de Deus trabalhar. Deus faz a obra através de uma pessoa e as demais pessoas seguem aquela pessoa. É o que o irmão Brana ensina na mensagem. Sempre foi assim, não só com profetas, mas através dos mensageiros. Deus fez isto. Ele vem fazendo assim através de pastores, que mensageiros eram pastores. Você vê o Lutero saiu como sacerdote da Igreja Católica e Deus usou para fazer seu trabalho no seu dia. E ele não tinha nem a santificação, naquele tempo ainda tinha o charuto ainda. Mas Deus levantou Wesley para tirar o charuto deles. E Deus levantou os pentecostais para poder trazer dons espirituais e alegrar a igreja, alegrar os luteranos que crescem, os wesleyanos que crescem no pentecostalismo. Deus fez aquilo para que eles pudessem regozijar com os dons. Aí Deus envia Brana. Deus manda o profeta, mas o povo não creu, não viu. Simplesmente poucos puderam olhar e crer na mensagem do irmão Brana. A gente está aí há 50 anos, quase 50 anos, crendo nessa mensagem, 47 anos, crendo nessa mensagem. E isso é tremendo. Que mensagem? A mensagem do profeta que foi rejeitada pelos pentecostais nos Estados Unidos e que foi rejeitada pelos pentecostais no Brasil e outras partes, outros países. Eles rejeitaram e, rejeitando o que fizeram, provocaram a Deus. Você não pensa que ao rejeitar aquilo que Deus está fazendo, que você vai passar impune. Não vai não. E quando Deus faz uma coisa, não é questão que todo mundo sabe não. Só o eleito sabe. Só o eleito. Sempre foi assim. Foi só o eleito, foi só a família de Noé que conseguiu entrar na arca. Você tem que ver isso. São poucos nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, nos dias de Brana. É Deus falando e chamando a atenção através da sua palavra e mostrando para eles, olha, se vocês mantiverem incredulidade, vocês não entrarão. Vocês vão me provocar. Essas coisas é assim. Provocaram quem? Provocaram a Deus. Mas que jeito? Provocando a Moisés. Não crendo em Moisés. Falando contra Moisés. Ou se eles falaram que até Moisés estava errado. Se falaram que Cristo estava errado. Porque aqui eles falaram, lá falaram que Moisés estava errado. Porque eles tinham uma mensagem também, Coré, Datã e Abirão. Queria que o povo voltasse a olhar para eles, mas o que sobrou para eles foi a terra abrir a boca e engoli-los vivos, com suas famílias, com suas congregações.
O problema nosso é assim, você encontra quem serve, aí tem a família que gosta, que crê e acompanha. Você encontra quem não serve, você tem a família que olha do mesmo jeito e não serve. Então, a pessoa paga exatamente por isso. Quem foi da congregação de Coré pagou porque, mas foi só Coré. Não, Adão pecou e eu pago também. Adão pecou e eu morro, você morre. Então, Coré pecou, a sua congregação pagou o preço. Muitas vezes é o marido errando, a congregação pagando o preço. Que é o marido, o pastor, errando. Em casa é a mesma coisa. Por quê? Porque um vai ao lado do outro. Ananias e Safira. Ananias falhou, mentiu. Lá em Atos dos Apóstolos, ele mentiu. O que fez a mulher dele? Mentiu também. O problema é isso daí. Cada um tem que ter uma semente, e aquela semente tem que produzir segundo a sua espécie. Se aquele homem é da mentira, então ele produz até a esposa que mente. O pastor da mentira, ele então tem até a esposa que mente, até a igreja que mente. Mas o pastor da verdade tem até a igreja da verdade, a igreja que crê. Mas tem aqueles que provocam Deus. Eles provocam, eles viram sinais. Irmãos, ninguém melhor do que o povo que conviveu conosco sabe o que é essa mensagem. E eles provocaram a Deus. Cada um tem provocado a Deus com incredulidade. Como que você pode crer que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, e depois você manter a incredulidade que João comeu o livrinho? E se João comeu o livrinho, tinha que comer nesse tempo que nós vivemos. Lá no tempo de João, ele só podia comer na visão. Porque naquele tempo de João, não tinha o sétimo anjo também. Era só na visão. Mas no nosso tempo, tivemos o sétimo anjo que tomou o livro da mão do anjo forte, que revelou este livro. E depois João vai, toma aquele livro e come. É tão simples. Isso é bíblico. Você só toma a Bíblia. Talvez alguém diz, eu quero a mensagem, você tem que tomar a Bíblia. A Bíblia está acima de tudo. Quando você toma a mensagem tem que estar de acordo com a Bíblia. Se você vivesse no tempo de irmão Brana, você discutiria com ele, quando ele disse que o Cordeiro saiu do trono, que não há mais intercessão, você talvez traria Timóteo e mostraria para o irmão Brana, está aqui, ó, há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, e adiantaria. Não adianta, e o irmão Brana já não tinha pregado, a intercessão passou, acabou, ele já cumpriu o seu trabalho. O trabalho também do irmão Brana de revelar, já acabou, ele revelou tudo que tinha que revelar. Deus não deixa nada para trás quando ele manda um profeta para aquele fim. Foi isso que Deus veio na terra fazer, foi isso que ele mandou os apóstolos fazer, foi isso que o sétimo anjo veio fazer. Agora, nós, o que nós vemos aqui, é que nós temos que fazer o que o irmão Brana fez, comer o que o irmão Brana revelou, e não pode comer outra coisa, tem que comer o que o irmão Brana revelou. Aquilo que o irmão Brana não podia falar no seu dia, é o que sempre desperta no hoje de Deus. Deus tem o seu hoje. Ou você pensa que Deus só teve o hoje nos dias do irmão Brana? Não, Deus sempre tem o seu hoje. Eu ouvi o hoje de Deus, depois que o irmão Brana partiu, eu ouvi o hoje de Deus, do Espírito Santo, em 1972. Quando o hoje de Deus pôde me mostrar a mensagem do profeta. Isso era o hoje de Deus. Eu tornei a ouvir o hoje de Deus em 2000, quando ele pôde mostrar para todos nós que o Cordeiro tinha saído do trono
e que o sétimo anjo já tinha revelado o livro, e que havia um novo nome. Isso era o hoje de Deus. Eu hoje, juntamente com vocês, como o livrinho, porque é o hoje de Deus, de comer o livrinho. Ninguém comeu o livrinho até o ano 2000, ninguém comeu. Eles não conseguiram saber nada. Se alguém sabia alguma coisa, esporadicamente, pregou e deixou para trás porque não dava conta, porque não era para o seu dia. Como alguém antes do irmão Brana podia pregar os selos, mas não dava conta de reunir os cabos soltos. Mas quando veio o sétimo anjo, irmão Brana diz, ele reúne os cabos soltos das eras e revela todos esses cabos soltos. Quer dizer, o que Paulo não pôde falar, o que Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley não pôde falar, agora Brana vem, revela aquilo para nós. E Brana deixa uma coisinha para trás, como todos crentes da mensagem sabem, não diga a ninguém, que faz parte da terceira puxada. Não diga a ninguém. E a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Irmãos, até o ano 2000, ninguém sabia. É incrível, está aí na mensagem, mas não sabiam. Ficava esperando uma terceira puxada com o irmão Brana e a visão da tenda com o irmão Brana. Eles ficavam esperando, por isso temos que crer na ressurreição isolada. Esperando o irmão Brana para poder cumprir o que o irmão Brana já cumpriu. Quando o irmão Brana diz a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, ele estava dizendo, aquela visão da tenda cumpriu naquele dia. Porque a visão da tenda está dentro da terceira puxada. E tinha que cumprir no tempo do irmão Brana. Eu te encontrarei ali naquele quartinho. E encontrou ele naquele quartinho e revelou a terceira puxada para ele. E ele passou para a igreja. E ali estava a visão da tenda cumprindo. Até hoje nós tínhamos aí gente fazendo a tenda para cumprir a visão da tenda. Fazendo uma tenda natural para cumprir a visão da tenda, porque não viram a revelação disso lá atrás, no tempo do irmão Brana. Isso é provocar a Deus. É provocar a Deus. A pessoa não vê, mantém uma incredulidade. Agora, nós não estamos aqui tomando o lugar do profeta. O profeta já teve o seu dia. Nós estamos tomando o nosso lugar. Nós estamos fazendo o que nos cabe. Não nos cabe revelar nada, porque revelar foi nos dias do irmão Brana, mas nos cabe comer o que foi revelado. Come e profetize outra vez. Amém? Bom, deixa eu deixar mais alguma coisa, porque a inspiração vem dentro da mensagem do irmão Brana sobre isso. Então, o que provoca a Deus? A incredulidade provoca a Deus. Presta atenção. 156, Hebreus capítulo 3, pregado pelo irmão Brana. Se ele te tirou de uma maldição de enfermidade, não pode ele te tirar de outra? Amém? Pode. Ele te tirou de um problema, não pode te tirar do outro? Amém? Glória a Deus. Se ele me tirou do pecado, ele pode me tirar da sepultura. Amém? Ele é Deus. Que diferença isso faz? Simplesmente siga em frente. Mantenha seus olhos fixos nele. Em Cristo. Mantenha seus olhos fixos nele. Sabendo de toda a revelação que você sabe. Isso é porque Cristo veio em um homem chamado Brana, William Marion Brana, para poder revelar, para cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora, a incredulidade, o que aborrece a Deus, é você não ver que este livrinho foi comido e profetizado outra vez. Depois que o irmão Brana pregou, partiu, tinha que ter alguém para comer e profetizar outra vez. E é o que Deus deu graça para você. Não foi só eu que comi, você também comeu. Por que você está aqui? Porque você comeu o livrinho.
Porque você creu na mensagem revelada, naquilo que o sétimo anjo revelou, você creu. Quando você crê, você come, aí você não provoca a Deus. O problema é as pessoas que provocam a Deus, porque cada um que provoca a Deus, como Coré, Datã e Abirão, é querendo se projetar, querendo que o povo tire os olhos de Moisés e olhe em Coré, Datã e Abirão, querendo que o povo tire os olhos do sétimo anjo e olhe em Coré, Datã e Abirão, querendo que o povo tire os olhos da noiva e olhe para Coré, Datã e Abirão. É o que eles estão querendo. Eles fazem seus trabalhos nesse tempo, por isso, e eles não sabem que provocam a Deus. Estão provocando a Deus. Eles não sabiam destas coisas. Quando eles, para falar a verdade, eles não tinham nascido, estas coisas já tinham sido pregadas pelo profeta, certo? A coisa já tinha cumprido, o livro tinha sido aberto, mas agora tinha que viver, comer esse livro. Quando Jesus diz, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, você pode ver que dali para cá é que nós tomamos a ceia, simbolicamente, que ninguém está comendo corpo físico, nem bebendo sangue de Jesus, mas aquilo ali simplesmente é símbolo que temos cumprido durante todo esse tempo das eras da igreja, porque Jesus já tinha feito aquele trabalho, porque hoje nós temos que comer o que Branham revelou, porque foi nos dias de William Branham que Deus abriu o livro, veio do céu como anjo forte, com o livrinho aberto, e deu para o sétimo anjo. A gente anda um pouquinho atrás ali e vê no capítulo 5 de Apocalipse que o livro está fechado. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele veio, William Branham veio, o livro foi aberto. Porque o anjo forte abriu o livro, que é o cordeiro, abriu o livro e desceu com o livrinho aberto em sua mão e deu para o sétimo anjo em formato de espada, quando caiu aquela espada lá no Quênio Sabino, caiu nas mãos de Branham. Aquilo era a palavra de Deus, o livrinho. E aí ele pregou, veio em Jeffersonville e pregou aquele livrinho. E eles não entenderam durante o período que ele estava pregando. Por isso que nós tivemos que comer o livrinho. A noiva come. A mulher fala de nós, quem quer. Mas a mulher não é maior que o homem. A mulher, ela é uma com o homem. A noiva é um com Branham. A noiva não é maior que Branham. Teria que entender quando se prega a mensagem da noiva que João comeu o livrinho, não tem ninguém maior do que Branham, porque é a noiva e Branham, é aqui é marido e mulher. Teriam que receber isso e ver que há uma submissão dessa mensagem que pregamos ao irmão Branham a vida toda, porque nós cremos no ministério do irmão Branham como Deus encarnado. Por isso o nosso ministério está sujeito, submisso, debaixo do ministério de William Branham, não está acima do ministério de William Branham, porque o ministério de William Branham é o que revelou a palavra, nós é o que comemos, nós somos a esposa, tomamos aquele alimento e comemos, mas já foi dado a alimentação. Amém. Agora, muitos querem colocar dúvida no povo. E quanto mais você ouve quem não é seu marido, um dia você vai cair. Se você ouve quem não é seu marido, você vai cair qualquer dia. Se você ouve quem não é seu pastor, você vai cair qualquer dia.
Eva ouviu a serpente ao invés do marido, ela caiu. Isso é o que acontece. Se as pessoas tomassem o natural para ver o espiritual, como o irmão Brana pregou, elas não fariam o que vive fazendo. Elas professaram estar casadas com a mensagem, mas de vez em quando flertando com outra mensagem. Quando eu crio na mensagem do irmão Brana, não tem outra mensagem que me satisfaz. Eu nem perco tempo com outros livros. Tem que ser o do irmão Brana. Porque eu creio que a mensagem dele é a mensagem do esposo, é a palavra revelada. Então eu não tenho que vacilar meu pensamento, será? Isso aconteceu com Eva. O será de Eva gerou Caim. O seu será vai gerar um Caim, que não é filho de Brana. Porque quando você crê, é diferente. O que provoca Deus é a incredulidade. E você crê na revelação. Você crê que o Cordeiro saiu do trono. Você crê que a era terminou. Você crê que o novo nome é Brana. Você crê na mensagem de um só homem. Você crê que João comeu o livrinho. E que João é a noiva. E você, esta noiva, que comeu o livrinho e que está debaixo desse ministério de Brana. Porque a esposa não manda no esposo, ela não governa o esposo, ela está debaixo da tutela, do governo, da palavra do esposo. É assim que nós estamos, é assim que o meu ministério sempre foi, debaixo do ministério de William Branham. Porque o dele é o ministério da palavra revelada, que ele diz, o esposo é a palavra revelada. Amém. Mas a gente teria mais coisas para poder deixar para vocês, mas deixa isso falar no seu coração. Ele diz, 157, Hebreus capítulo 3 diz, se eu fechei o mar vermelho e afoguei aqueles egípcios, não posso eu fazer algo sobre esta água? Porque você está me deixando irado, é Deus dizendo, que a pessoa provoca ele. Porque você está me deixando irado? Sabe o que Deus disse para Moisés? Porque clamas a mim? Era como dizer, você não está crendo, Moisés? Você já não viu o que eu fiz ali no Egito? Porque clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Aí eles andaram, aí vem a dúvida, mas andar é água, como é que vai andar? Porque você está me deixando irado? Oh, vossa incredulidade, me provocais a ira por causa da vossa incredulidade. Incredulidade é o pecado mãe, o que provoca a ira em Deus. Você não crê no que Deus fez hoje, no que o Espírito Santo tem falado hoje através da mensagem do profeta. O Espírito Santo não está falando hoje através do Osmar, é através da mensagem do profeta. Está falando hoje o que eles não entenderam ontem, o que ele não pôde falar ontem. O Espírito Santo está falando hoje através da própria mensagem do profeta. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de parar e ouvir a sua voz. Para nós a sua voz é a sua palavra. E nós não queremos te provocar. Nós aprendemos a crer no Senhor. Desde quando eu ouvi sobre a deidade, eu não te provoquei mais, eu criei na deidade e saí da trindade. Senhor, desde quando o Senhor mostrou que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, e que o novo nome, HM, faz parte, e branco quer dizer perfeição,
Isso foi mostrado, Pai, foi tão claro. Então eu não pude te provocar. Eu creio nestas coisas. Quando eu vejo estas coisas na Bíblia, que João teve que ir ao anjo, tomar dele o livrinho e comer, e não podia comer o livro do capítulo 5 de Apocalipse, mas podia comer o livrinho do capítulo 10 de Apocalipse. Eu não te provoquei a ira, eu fui e comi, estou comendo juntamente com meus irmãos este livrinho e profetizando, pregando outra vez a povos, reis, nações e línguas. Ajuda este povo, Pai. Dê a tua bênção, dê a proteção para nossas famílias, Senhor. Dê a proteção para a nossa igreja, dê a proteção para o nosso ministério. Proteja cada cristão que crê nesta revelação. Guarda os seus filhos para não te provocarem, Senhor. Porque se eles te provocarem, pode ter 10, 20 anos de crente, estarão todos perdidos. Não deixa-nos te provocar. Ajuda-me a crer mais na sua palavra. Eu quero crer naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor está fazendo hoje, no que o Espírito Santo está falando hoje. Porque o seu Espírito não fala apenas as coisas do passado, mas fala do presente. Eu creio, se hoje ouvimos a voz do Espírito Santo, não endurecemos o nosso coração, mas nós aceitamos, em nome do Senhor Jesus. Cada irmã seja curada, irmão seja curado, receba a bênção para o seu lar, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Deus abençoe sua casa, seu trabalho, suas propriedades, tudo que você possui, seja abençoado. Deus te guarde, Deus te guie, Deus abençoe você, motorista do seu carro, aquilo que Deus tem te dado para você, ir ao trabalho, ir à igreja, honrar a Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de Três Montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o Monte Pôr do Sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto Branham recebeu. O Monte Pôr do Sol trouxe revelação, a encarnação do Filho do Homem
no entardecer. Foi como um farol na escuridão, os selos e os trovões, o William Branham nos acendeu. O terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez às nações, os 7 selos e os trovões, também a línguas, povos e reis. O Monte Redentor trouxe para nós João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou que grande é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz. Muito bem, nós vamos fazer uma oração para a Sirlene, que deve passar por uma cirurgia amanhã, e vamos aproveitar e orar para a irmã Hilda, de Três Lagoas, a irmã Lourdes, lá de Boa Vista, para Deus abençoar as irmãs que andam sofrendo mais, né? Tem a idade, a gente tem idade, né? Então na idade sempre tem alguma coisa para trazer sofrimento. Passou dos 70 anos, câncer e enfado, né? Então a gente sabe que não é fácil, mas que a oração da fé resulta. Sim, eu sempre tenho dito, eu nunca posso orar. Ora para mim, para que Deus me leve. Eu não tenho coragem de orar para Deus te levar. Não, eu vou orar para Deus te abençoar. Se Ele quiser levar, que Ele leve. Mas eu orar para Ele levar, eu acho meio complicado essa oração. A gente tem que crer, até na hora da morte, a gente tem que crer que Deus ressuscita o morto. A gente tem que crer, não pode manter incredulidade, mas sempre fé na palavra. Pai, eu apresento a tia, a Sirlene, que vai passar por essa cirurgia, que o Senhor possa ajudar e abençoá-la para que tenha sucesso. Já foi feito os exames, não deu nada mal, mas ela precisa da libertação, da bênção do Senhor. Afasta toda aquela inflamação e que ela tenha a saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a irmã Hilda. Senhor, ela precisa de Ti, ali em Três Lagoas, ela carece da força, ela sofre dores em todo o corpo, e numa hora dessa o inimigo sempre aproxima e quer dizer que é porque crê nessa mensagem. Não, cada um que sofreu no passado, Pai, eles tiveram seus problemas, suas lutas, e Jesus sofreu dores e não havia nada errado nele. E assim é com cada um de nós. Nossos pecados são confessados e nós nos arrependemos na base do sangue de Jesus Cristo e estamos certos da vitória. Que a irmã Hilda seja abençoada, a irmã Lourdes, lá de Boa Vista, que ela tenha saúde pelo poder de Deus, que toda dor, toda inflamação na garganta, em qualquer parte do corpo, nós desfazemos estas inflamações pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que cada pessoa receba a cura divina, conforme está na sua palavra, que pelas suas pisaduras, cada um de nós já fomos sarados. Deus, abençoa o Ezra também, não sabemos direito o que ele sofre, o que ele sente, o que ele passa, mas ele tem vivido uns dias que não é de muita alegria, parece triste, precisando de algo de Ti.
põe a tua mão e dê a sua força, a sua bênção, tira todo o mal, tira a tristeza, a angústia e seja a proteção do Extra. Em nome de Jesus Cristo, eu oro porque são meus filhos que dependem de Ti e nós cremos naquele poder sarador do Senhor. Então dê a libertação total para o Extra, Pai, até que ele venha crer mesmo e viver a sua palavra. Mas rogo a Tua misericórdia a favor dele, para a Tua glória. Obrigado, Pai. Leva o Seu povo, dando-nos uma boa noite, um bom descanso, um final de semana abençoado por Ti, que amanhã possamos estar aqui novamente adorando ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vamos estar aqui amanhã novamente, se Deus quiser, às 19h. Vamos em paz. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês por toda a parte. Na Inglaterra também, quem nos ouve. E aonde você nos ouve, pode comunicar conosco. Usa o Facebook do Tabernáculo Brana Franca, São Paulo. Através desse Facebook você pode deixar ali seu pedido de oração, certo? Faça isso. Adicione o Tabernáculo no seu computador, no seu smartphone, no telefone, no seu celular, e isso poderá te ajudar. Deus abençoe cada um de vocês e uma boa noite.